nome é Thaís, esse é meu canal. E hoje eu vim responder as perguntas que eu mais recebo no meu Instagram sobre a minha gravidez. Querida, eu estou grávida. Então, sem enrolação, vamos lá. A primeira pergunta é: você estava tentando engravidar? Gente, eu recebo muito essa pergunta porque tem gente que demora muito tempo pra engravidar. E eu achei que esse seria o meu caso, por isso que eu comecei cedo. Cedo assim, eu imaginei, eu só vou ter um filho lá pro ano que vem, então eu vou começar a tentar agora porque eu sei que vai demorar. Só que eu consegui de primeira, olha só que bênção. E realmente, gente, uma bênção, eu queria realmente ter um filho. Foi mais rápido do que eu imaginava, porque eu tenho ovários policísticos, eu tenho resistência à insulina, eu tenho foco de endometriose. Então, o meu médico ginecologista já tinha conversado comigo que se fosse pra eu engravidar, eu teria algumas dificuldades, mas parece que quando é a hora de Deus, não tem dificuldades para nada, minha querida. Então eu e meu marido, a gente teve longas conversas pra chegar até o ponto de vamos começar a tentar? E aí a gente começou e aí já engravidou. Então sim, eu estava tentando, mas foi muito rápido. Eu consegui no primeiro mês de tentativas. Como você desconfiou que estava grávida? Gente, eu nem cheguei a desconfiar, porque a partir do momento que eu fiz o meu primeiro nheco-nheco, eu comecei a testar todos os dias. Eu sei que não deveria, que não ia dar no primeiro, segundo, terceiro dia, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu comecei a testar a partir do outro dia que eu acordei, eu já fui fazer um teste de gravidez. Mas eu tive alguns sintomas, que me botaram uma pulguinha assim atrás da orelha, que eu falei assim, será que é um bebê? Mas quando eu fiz o meu teste do positivo, gente, eu já tava totalmente desesperançosa, porque a minha ovulação, ela foi tardia. Então, quando já era pra dar o positivo, não dava. Então eu falei assim, não foi dessa vez, tudo bem, mas eu fiquei bem chateada. Por mais que a gente saiba que possa demorar, a gente quer ver, sabe, o positivo. E já emendando, quais foram os meus primeiros sintomas? Gente, antes de menstruar, eu já senti uma dor nos peitos. Eles ficavam sensíveis, tipo, doía, se eu apertava, sabe? Só que eu tava longe ainda da minha menstruação e eu já comecei a sentir uma dor nos seios. E eu achei muito estranho, foi tipo assim, uma semana e meia antes do dia previsto pra minha menstruação. Meu peito começou a doer muito, tipo, no banho, a água que escorria assim pelo peito dói, encostar dói. Eu não conseguia dormir de bruços, porque doía muito. Até de lado doía, e eu já sou peitudona, então qualquer coisa que encostasse no meu peito doía. E eu já fiquei tipo assim, mas não é possível, não é agora que eu vou menstruar. E eu não menstruava. Aí eu falo, será que eu vou beber? Eu também comecei a sentir algumas dores de cabeça, sabe? E foi isso os meus sintomas, gente. A maior parte das pessoas tem enjoo, gente. Eu não tive nenhum enjoo até a minha 8ª semana, que aí começou com força. Tá passando agora que eu estou de 12 semanas. E aí já vai a próxima pergunta que mais recebo: de quantas semanas você está? Hoje é dia 22 de agosto, eu tô com 12 semanas e 1 dia ou 2 dias, alguma coisa. Daqui a 3 dias eu tenho o meu primeiro morfológico e eu tô muito nervosa. Gente, engravidar é um grande, assim, medo o tempo inteiro. É a maior felicidade da minha vida, é a melhor coisa da minha vida. Mas toda vez você tem medo pra fazer o primeiro ultrassom, dá muito medo de você achar que não vai ter o saco gestacional, que não vai ter o embrião, que não vai ter batimento cardíaco. Então você já fica meio assim, pilhada. Quando eu fiz, gente, chorei de alívio, foi muito... Nossa, quando eu escutei o tu, nossa, foi o melhor assim, momento da minha vida, eu nem acreditei. Aí você acha, não, agora eu vou ficar mais tranquila. O quê? Agora vai ter o morfológico, né, gente? Eu tô bem nervosa, porque dá medo de você encontrar alguma coisa. Lógico que a gente vai amar do mesmo jeito, venha como vier. Mas dá medo, gente, né? Dá bastante medo, você fica bastante preocupada. Mas vai dar tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Eu também recebo muita pergunta do enjoo. Você tá tendo enjoo? Como eu falei, gente, bateu 8 semanas. Antes eu ficava assim, que eu sou uma grávida que não vai ter enjoo. Eu ficava me achando, falando, não, eu enjoo? Só porque você tem, eu tenho que ter. Ficava revoltada, gente. Mas no final, eu tive enjoo. Na 10ª semana, gente, nossa. Beber água me dá vontade de vomitar. E agora a gente tem que beber mais água do que o normal. Então eu tava com vontade de vomitar o tempo inteiro, todo dia, 24 horas. Eu enjoei de água, gente. De água. Eu nunca cheguei a vomitar, mas é um enjoo o tempo inteiro. É uma ânsia de vomitar o tempo todo. E é uma ânsia diferente do ânsia de não estar grávida. É um negócio esquisito. Você já sentiu vontade de comer alguma coisa estranha? Gente, ainda não senti vontade de comer um tijolo, uma pedra. Eu tive muita vontade de comer coisas de milho. E foi bem na época da festa junina. Pode ser que seja a vontade de comer coisas de festa junina? Sim, mas vamos deixar abaixo? Vamos fingir que foi o bebê? Mas sério, gente, eu fiquei com muita vontade de comer pamonha, curau, essas coisas. Então eu comi bastante curau. Depois eu fiquei com a vontade de comer gostrofe. Aí eu comi 3 dias seguidos de estrogonofe, gente. Assim, no almoço, comi muito estrogonofe. No quarto dia, hoje eu não posso
ver um estrogonofe que me dá vontade de vomitar. Foi só isso por enquanto, gente. Parou de tomar café e refrigerante? Gente, eu parei de tomar. Não parei de tomar. Eu já ia dar uma engambelada aqui em vocês, mas realmente não parei de tomar. Mas eu diminuí muito. Refrigerante, se eu tomo, eu coloco 2 dedinhos assim no copo, só pra não passar vontade. E é de vez em quando, porque eu tomava refrigerante, tipo, um dia sim, um dia não, pelo menos uma coquinha zero, tudo de bom. Só que agora eu janto e almoço. Ou eu não tomo nada, ou eu tomo água, ou às vezes um suco natural, que também não é bom ficar tomando sempre, então eu tomo água, eu não tomo nada. Mas de vez em quando uma coquinha zero eu tomo, tipo, uma vez na semana. Café eu tomo todos os dias, de manhã, 50 ml. Gente, 50 ml é 1,5 gole. Porque senão eu passo mal. Eu sou viciada em café desde criança. Isso, gente, é outra questão para outro vídeo, porque eu era viciada em café. Eu era viciada em cigarro, eu fumava há 9 anos, mais de 9 anos, eu acho, fazia 10 anos esse ano que eu fumava. E eu tomava os remédios da cabeça, né, gente? Eu tive que parar tudo de uma vez, tudo. Aí você pensa, como eu fiquei super tranquila, super good vibes. Mas depois eu faço um vídeo melhor sobre isso. Enfim, mas o café, eu tentei parar de tomar também no começo, mas eu comecei a passar muito mal. Eu tinha muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E era uma dor de cabeça que eu não conseguia trabalhar, que eu não conseguia viver, sabe? Por causa do café. Eu sempre tive isso, gente. Se eu não tomava café no dia, eu passava muito mal. E aí todo dia eu tomo um pouquinho, liberado pela minha médica do meu pré-natal, tá? Fiquem tranquilas. Ai, minha médica proibiu. Siga o que a sua médica tá falando, porque você é uma pessoa diferente de mim, seus exames são diferentes do meu, a sua vida é diferente da minha e tudo diferente. O que seu médico falou sobre o seu peso? Gente, eu tenho obesidade, eu acho que é grau 1 ou grau 2, não lembro mais. Eu tava em processo de emagrecimento quando eu engravidei. E hoje eu já tô no maior peso da minha vida, que eu tô com 100 quilos. E tipo assim, né, meu? Tipo assim, eles falam, assim, ninguém foi grosso comigo. Eu recebi algumas mensagens que nós, gordinhas, somos destratadas pelos médicos, principalmente de pré-natal, obstetras, porque é perigoso você engravidar com sobrepeso. Sim, é perigoso. Mas eu não recebi nenhum tipo, assim, de retaliação, de comentário ruim. A minha médica ela sempre fala, sem a gente tocar no assunto de peso, de comida, ela sempre fala assim, olha, você não pode engordar mais. Olha, não é porque você tá grávida que você tem que comer por 2, porque as pessoas... eu acho que ela esquece que ela fala isso pra mim, porque ela fala todas as vezes. Você não pode comer por 2, porque tem esse mito que a grávida tem que comer por 2. Não é isso, não. E eu fico, não, eu sei. Gente, muito pelo contrário. A minha alimentação melhorou, assim, 300% depois que eu engravidei. Eu como muito melhor. Não como tanto de besteira que eu comia. Fast food eu como ainda, de vez em quando. Mas eu tô comendo muito legume. Fruta eu como todos os dias. Também não tô comendo, assim, desesperadamente, igual antes, sabe? A minha compulsão alimentar, ela existe? Sim. Ela agora é pior sem meus antidepressivos e sem o cigarro? Sim. Mas o bebê é um propósito, assim, tão grande, sabe? Que você muda muito a sua vida, os seus hábitos, porque você não tá alimentando somente você tá alimentando o seu bebê, né? Então, ai, que lindo! Então, a minha alimentação melhorou muito. Ainda não é a ideal, mas ela melhorou. E eu estou com diabetes gestacional, gente. Eu descobri na minha última consulta. Então, realmente tem que organizar essa parte aí da camilância. Uma diva me perguntou assim, como se sente em relação à sua meta anterior de perder peso e agora estar grávida? Eu também recebi muito esse tipo de pergunta, tipo assim, você estava emagrecendo, agora você tá grávida, como que você tá se sentindo? Gente, eu estou me sentindo normal, não... Gente, eu tô com 0 neura, assim, de peso, 0 neura, assim, no meu corpo. Claro que eu quero me cuidar pelo meu bebê, não posso engordar muito, não, sabe? Não quero também ter estria, por mais que eu saiba que eu vou ter, porque eu tenho uma tendência à estria. Quando eu engordo um pouquinho, minha perna enche de estria, minha barriga enche... Eu tenho um monte de estria, gente. Então eu tô ciente que eu vou ter estria. Então, gente, assim, é uma fase da nossa vida, sabe? A gente tem quantos anos, assim, pra viver? Vamos lá, 70, 75 anos? Isso aí são 9 meses da minha vida. Hoje eu me olho no espelho, eu já me sinto estranha, porque eu tô começando a ter uma barriguinha. E eu já sou gorda, então eu tô barrigudinha, né, gente? Porque a pessoa já é gorda, aí eu ainda tô uma protuberância ali crescendo. Mas eu me sinto feliz, tipo assim, é uma fase da minha vida. Eu tive a minha fase do começo do emagrecimento. Agora eu tô gerando a vida, não posso me prender em emagrecimento, não posso emagrecer, eu tenho que manter o meu peso. Eu tenho que fazer coisas pro meu bebê, sabe, gente? Eu não tô vivendo só pra mim agora. A gente tem que deixar de ser egoísta. Eu acho que ser mãe é isso, é você deixar seu egoísmo de lado. A gente vai viver por uma criança. E quando a gente descobre que a gente tá grávida, a gente já começa a viver por ela, sabe? Ou por ele, porque no meu caso ela é a Alice, gente. Eu não sei se vocês sabem, eu vou ter uma menina. Então, gente, 0 preocupação, 0 neuras. Eu sei que a vida é feita de fases, e essa é a fase que eu tô vivendo agora. E eu vou viver ela da melhor maneira possível pra minha filha. Claro que eu não vou me jogar no lixo, mas
ela depende 100, 200% de mim, então minha prioridade é ela. Como você está se sentindo? Gente, eu estou me sentindo muito bem. É estranho, assim, estar grávida, assim, mãe de primeira viagem, porque a minha consciência parece que ela ainda não entende que tem um bebê dentro de mim. Então, às vezes, eu coloco a mão assim e eu fico assim, gente, tem um bebê dentro de mim. Quando eu fui fazer minha primeira ultrassom, que eu vi o embriãozinho minúsculo, gente, eu fiquei assim... Sabe, a minha cabeça não processa. E quando eu for fazer a morfológica, ela já vai estar maior. A minha cabeça ela não vai processar essa informação. Então, toda vez que eu lembro, é muito doido, é muito estranho. Não é um estranho ruim. É tipo, é estranho ter uma pessoa dentro da sua barriga. Isso é muito estranho. Parto normal ou cesárea? Eu quero ter um parto normal. Eu acho o parto normal, a recuperação dele melhor. Ai, mas a cesárea tá tudo bem, gente. Mas pelo que eu pesquisei, pelo que se encaixa no que eu quero, é o parto normal. Se tiver que ter uma cesárea de emergência, se tiver que ir pra cesárea, também não tem problema. O importante é vir direitinho, com saúde, sem sofrimento pro bebê. Ah, mas parto normal traz sofrimento? Pra mim não traz. E cada um tem sua opinião. Não existe um consenso sobre parto normal, parto cesárea. Porque eu vejo um monte de guerra aqui na internet de mãe que não, que parto normal é melhor não, que parto cesárea é melhor não, porque... Gente, cada um escolhe o que é. Pra mim, na minha cabeça, pra mim vai ser melhor um parto normal. Porque eu tenho muito medo de ter o bebê e depois vir pra casa. Claro que tenho rede de apoio. Eu tenho meu marido, que ele com certeza vai ser super maravilhoso. Ele já está sendo, já é maravilhoso. Mas eu não sei como é que eu vou me sentir se eu tiver não tiver tanta mobilidade pra fazer o que eu quero, sabe? Não sei se eu vou me frustrar. Enfim, gente, eu quero um parto normal pelo pós. Somente por isso. Não me importa com cicatriz, não me importa com blá 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 blá. Já faz uma lipo ali, uma lipo LED, se puder. É isso, gente. Essas são as perguntas que eu mais recebo. Se você tem outras perguntas, deixa aqui nos comentários que eu gravo outro vídeo. Vou fazer outros vídeos também sobre gravidez. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram se você não me segue. E é isso. Um beijo.